Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo ao nosso canal. Meu nome é Suelen. Meu nome é Douglas. Hoje a gente vai contar um pouquinho sobre como foi o processo de cidadania italiana na Itália. Desde o Brasil, a gente quer contar para vocês como foi. Muitas dúvidas surgem com cidadania italiana, então a gente resolveu contar um pouquinho. Lembrando que essa é a nossa experiência, e a nossa experiência também foi com a ajuda de uma assessoria. Muitas pessoas resolvem fazer sozinho e também conseguem seguir esse caminho, mas a gente não sabe falar sobre isso. Bora lá, pessoal. Algumas pessoas deixaram perguntas pra gente, a gente vai tentar esclarecer essas perguntas, nessas dúvidas, e também ir contando ao longo dessas dúvidas o nosso processo. A primeira dúvida que deixaram pra gente foi como saber se eu sou descendente de italiano ou não. No nosso caso, o Douglas já sabia, porque uma pessoa da família dele já tinha tirado a cidadania. Mas se você não sabe, tem duas opções. É perguntar pra sua família, porque se você ainda tem vó ou bisavó que são vivos, pode saber, né, a experiência, se alguém veio da Itália. Às vezes eles vão lembrar de histórias mais do passado que vocês ainda não têm acesso. Ou então contratando uma assessoria, que faz a busca a partir do seu sobrenome, do sobrenome da sua família. Faz toda a busca na Itália, né? Que se torna um pouco mais fácil. A segunda pergunta que fizeram pra gente foi por onde começar? Sim, essa é a pergunta mais difícil. Quando a gente começou a ir atrás dessas informações, a gente não tinha ideia de como era. Então, no nosso caso, a tia do Douglas que fez já tinha alguns documentos, a gente começou a partir disso. Mas o que seriam os passos primeiros que a gente tem que fazer? Buscar as certidões de todas as pessoas da família até que chegue no italiano, né? Buscar também a certidão do italiano, que seria o antenato da família, né? Então, no caso do Douglas, o italiano é o trisavô dele. Então, desde a geração do trisavô dele até ele, tem que conseguir todas as certidões de nascimento, casamento e óbito para quem já faleceu, obviamente. Já emendando com essa pergunta, também nos questionaram se a gente pagou assessoria no Brasil para fazer a busca das documentações. Não, a gente não pagou, porque a tia do Douglas já tinha algumas informações, né? Mas também pode ser feito. Inclusive a nossa assessoria também faz essa parte no Brasil, mas a gente resolveu fazer sozinho porque a gente já tinha dado início. Precisa solicitar para os cartórios, né, todas as certidões. Com as certidões em mão, a gente precisou traduzir elas para o italiano, isso com um tradutor juramentado. A gente pode deixar a indicação também. Com as traduções em mãos, a gente precisa fazer o apostilamento. Seria isso, dar validação de forma internacional para essas certidões. Então a gente levou até o cartório todas as certidões em português e todas as certidões em italiano para fazer esse apostilamento. Antes de a gente efetuar a tradução, a gente entrou em contato com a nossa assessoria para ela verificar todos os documentos, porque essa acaba perdendo dinheiro, né? Se for traduzir tudo para o italiano depois e tiver um erro, como pode também atrasar o processo na Itália. Então tudo isso tem que ser visto antes das traduções. No nosso caso, não precisou retificar nenhum documento, então se tornou mais fácil. Isso vai depender da cidade que vocês vão fazer na Itália, a exigência da comune, por isso é tão interessante conversar com a comune antes. Se você vai fazer uma assessoria, essa assessoria vai te dar melhores instruções, vai conversar com a comune, né? Então esses foram os passos que a gente deu no Brasil. Busca das certidões, tradução e apostilamento. Com isso pronto, a gente já pode comprar passagem e ir para a Itália. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a experiência na Itália com a nossa assessoria. Bom, chegando na Itália no dia 15 de abril de 2019, o primeiro procedimento que a nossa assessoria indicou foi fazer a Código Fiscale, né, que é o CPF italiano. Se você faz sozinho, você precisa alugar uma casa, registrar essa casa lá na comune, para eles saberem onde é essa residência. Esse registro da residência, ele é essencial porque quando tu for fazer a cidadania italiana, a Itália precisa saber onde tu tá morando. Porque depois de registrada a residência, eles vão fazer a confirmação com um vigile na sua casa para ver se realmente você mora lá. Então, pessoal, aí após isso começou essa saga, né, da vigia, passar em casa para confirmar a residência. Mas estávamos esperando, mas não foi bem assim que aconteceu conosco, porque a vigia ela estava com nossos documentos em mãos, iria passar na semana, mas ela sofreu um acidente. Legal. Aí tivemos que esperar mais um tempo, porque como era só ela que poderia dar continuidade no nosso processo, ela teria que voltar para dar continuidade. Mas não foi assim que aconteceu.
Como ela ficou quase um mês de atestado, a gente teve que aguardar esse tempo, porque ninguém poderia continuar o processo, sendo que ela já estava com nossos documentos. E isso foi o que acabou atrasando um pouco mais o nosso processo, essa espera. Porque existe uma lei na Itália que tem 45 dias úteis para o vigia passar. Se ele não passar em 45 dias úteis, é dado a entrada automático na residência. Foi o que aconteceu, foi dada a entrada no processo, demorou cerca de 20 dias. Após isso, a gente deu entrada na identidade italiana. E após dada a entrada na identidade, 5 dias úteis, chegou a bendita identidade italiana. O próximo passo seria o passaporte. 5 dias úteis demorou para chegar o passaporte. O passaporte a gente recolhe na comune e a identidade chega na residência. Então, alguma das perguntas que as pessoas fizeram pra gente foi quanto tempo levou o processo. O nosso processo levou 3 meses. Outra pergunta que fizeram muito pra gente é quanto custou esse processo? Se foi caro, se foi barato. É claro que quando a gente vai converter do real com o salário que a gente tem no Brasil pro euro, se torna um pouco assustador, mas o valor investido vale a pena, porque o documento vai te dar acesso a qualquer país da União Europeia para você morar depois, fica para sua vida, para sua família, para seus filhos. A gente não pode falar o valor que a gente pagou, a gente não vai falar em respeito à nossa assessoria, porque também existem vários pacotes diferentes. Eu fui como acompanhante dele, então a gente pagou outro valor. E se a pessoa faz sozinho também, às vezes seria outro valor. Então isso é bem relativo. Se vocês quiserem falar com a nossa assessora, pode pegar o contato aí embaixo. A gente super recomenda. A casa que a gente ficou era ótima, a cidade era ótima. Ela deu suporte do começo ao fim, inclusive indo buscando no aeroporto, levando a gente depois também. Bom, outra pergunta que fizeram muito pra gente foi se precisa falar italiano para fazer a cidadania. Sim, é preciso saber falar italiano se tu for lá fazer sozinho, mas se tu não fala igual nós, não tem como fazer. A gente precisa de um auxílio, de uma assessoria boa que fala, que entenda, que traduza tudo para nós. O italiano é relativamente fácil, mas como são vários termos técnicos que você vai falar lá e precisa ser correto, né? Você tá falando com um órgão público, então por isso é realmente importante essa assessoria. Outra pergunta que fizeram pra gente foi a respeito do cônjuge. Quanto tempo o cônjuge consegue tirar a cidadania a partir do marido, né? A gente não fez essa parte, porque eu ainda não conseguia pelo tempo que a gente estava casado no papel. Então eu vou tentar esclarecer pra vocês a dúvida que eu tirei com a nossa assessoria. Tem que estar casado no papel já há 4 anos, e eu e o Douglas estavam casados há meses no papel. E depois, se você já tiver casado há 4 anos, são mais 4 anos o tempo limite do processo, até o tempo que eles têm para finalizar. Se você mora na Itália, não está morando em outros países europeus, o processo reduz para 3 anos, acaba sendo um pouco mais rápido. E para quem já possui filho, o tempo é 1 ano e meio. Em 1 ano e meio você consegue terminar o processo. Se torna muito mais rápido para quem já tem filhos, que também não era o nosso caso. Então, fazer a cidadania na Itália também proporcionou a gente conhecer a Itália. Foi uma experiência incrível. A Itália é maravilhosa. Muito linda. E isso que a gente conheceu nada, né? A gente conheceu a cidade que a gente estava e alguns lugares nos arredores, na região da Ligúria. E com praias maravilhosas. A gente teve a oportunidade de conhecer alguma dessas praias. A casa que a gente ficou também ficava a 2 quadras da praia, então a gente tava lá no verão, aproveitou bastante. E como a gente ficou 3 meses, né, cada processo também é relativo, esse foi o nosso caso. Teve casos de pessoas que estavam lá com a gente, com a mesma assessoria, que o processo foi mais rápido, levou 2 meses, então o tempo mais ou menos, em média que eles dão são 6 meses. Isso é bem relativo dependendo do seu processo. Mas o importante é que você vai estar na Itália aproveitando todo esse tempo. Então o negócio é relaxar e conhecer tudo que tem pra conhecer, porque é um país incrível, com gelatos maravilhosos e comer bastante pasta. A gente tentou esclarecer um pouco das coisas que a gente pesquisou sozinho no começo, e sei que é difícil clarear a ideia. Não sei se ficou muito claro. Se vocês tiverem dúvida, deixa nos comentários que a gente pode tentar esclarecer. E claro que a assessoria vai explicar muito melhor que a gente todas as dúvidas que vocês tiverem. A gente tentou contar um pouco da nossa experiência, né? O que a gente passou lá e como foi o processo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos, papagaio, vó, não se esqueça. E deixa nos comentários aí também as opções de vídeo que vocês querem saber mais aqui sobre cidadania, sobre Inglaterra, sobre Londres, que a gente vai tentar esclarecer. Até a próxima, pessoal!